Vamos lá. A gente já estudou isso aqui, irmãos. Mas foi isso daqui, sabe, que veio no meu coração hoje, involuntariamente. Era só o que vinha na minha mente, era só isso daqui. Josué foi um grande líder. E como a gente estava falando aqui recentemente, ele teve lá seus erros, mas foi um grande líder, foi um grande líder. Não foi perfeito, porque nenhum personagem bíblico, em nenhum nós encontramos perfeição. Entre os defeitos, entre os erros de Josué, dois que marcaram muito, que foi quando ele foi enganado pelos povos inimigos. Chegaram lá com a aparência de que estavam falando a verdade, e ele acreditou na palavra deles e fez aliança com o povo adversário. E a outra é que a gente estava comentando, né, que depois de Josué, o povo ficou um ciclo de cai e levanta, de se conserta e de abandonar o Senhor. E Deus levantava juízes, abençoava os juízes, usava os juízes para livrar o povo, mas não havia um líder. Josué não fez o que Moisés fez. Moisés trouxe Josué para perto dele, disciplinou Josué, e Josué não temos notícia que ele trouxe ninguém para perto dele disciplinando. E aí, quando chega, então, ele teve erros que marcaram sim o ministério dele, mas ele nunca vai ser conhecido pelos erros dele, sempre vai ser conhecido por um grande líder. Josué, um grande líder, um exemplo de líder. E quando ele já está avançado em idade e ele sabe que o ministério dele já está no fim, ele reúne todo o povo e começa, no 24, ele começa a falar ao povo, trazer à lembrança tudo quanto Deus havia falado e tudo quanto havia se cumprido, toda a trajetória do povo, tudo que aconteceu, ele traz toda a lembrança ao povo. E depois de trazer toda a lembrança, ele chama o povo para uma aliança, na verdade, para renovar uma aliança, porque aquele povo era um povo escolhido por Deus, e ele viu ali a necessidade de chamar o povo para fazer uma aliança séria com Deus. Tanto irmãos, foi algo tão sério que o povo de fato levou a sério, que o povo, como você sabe, serviu a Deus corretamente até que morreu Josué e todos os anciões, todos os líderes, e ali não tinha mais ninguém que conhecia o Senhor, como a Bíblia diz, né? Então a gente pega Josué capítulo 24, a partir do versículo 14, tá? No 24 todo ele traz a lembrança ao povo tudo o que aconteceu. E do versículo 14, ele diz assim, 14 em diante: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses com os quais serviram vossos pais da lei do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. É interessante esse 14, quando diz assim, temei ao Senhor, me traz a lembrança que está no Salmo 128, que o temor do Senhor é o que resulta numa casa abençoada, um lar abençoado. Isso está lá no Salmo 128, versículo 15, olha só. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos comentar isso daqui. Ele deixa o povo dele para escolher. Ninguém é obrigado, não. Isso aqui é muito forte, muito interessante, né? Ninguém é obrigado, não. Ele aproveita a oportunidade para pregar. E ele é um exemplo de líder. Precisamos
seguir o exemplo desse homem aqui. Ele aproveita a oportunidade para pregar. Você também tem que aproveitar as oportunidades, não para pregar. Como diz a Bíblia, nós devemos pregar e exortar no tempo e fora do tempo. Então, ele aproveita a oportunidade para pregar, e você também tem que aproveitar a oportunidade para pregar. Às vezes você tem um parente que está lá, um vício, que está com o casamento destruído, e aí você não aproveita a oportunidade, né? Mas se você é convertido, aproveita as oportunidades. Mas com mansidão, e cada um é livre para escolher. Você não tem que obrigar ninguém, nem pressionar. Tem que dar pressão. Olha o exemplo desse homem aqui. Ele fala, mas assim, mas vocês são livres, vocês escolhem a quem servir. Mas ele toma uma decisão, não apenas por ele toma uma decisão sobre a casa dele, a partir da casa dele. Mas, continuando aqui, depois a gente fala mais. 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, o Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Essa foi uma decisão voluntária do povo, foi uma decisão que o povo tomou. As palavras de Josué são palavras de líder, são palavras de autoridade. Ele fala e o povo compreende o recado que Josué, a forma como ele fala, né? A pregação que ele dá para o povo, trazendo à memória todos os feitos do Senhor. O povo compreende, ele fala ao coração do povo. E o povo toma uma decisão que não é obrigado nem nada. Isso aqui é muito importante para quem já tomou uma decisão de servir a Deus. Você não precisa me responder com palavras, tá? Você não precisa me responder com palavras, não precisa levantar não levantar o dedo nem nada, mas eu te pergunto: você já tomou essa decisão de servir a Deus? Você já fez aliança de ser totalmente do Senhor? De se consagrar ao Senhor? Alguém aqui já fez essa aliança, esse pacto, esse concerto? Alguém aqui já fez esse contrato de servir ao Senhor? E você não precisa me responder com palavras em nome de Jesus. Agora o coração está tranquilo. Aleluia. Então ele chama e o povo faz. E você já fez? É a minha pergunta. Você já fez esse contrato? Você já fez já tomou essa decisão de servir a Deus? Já tomou a dela? Se tu não tomou, tu tem que tomar. Principalmente na hora da pregação, tem que servir a Deus com teu silêncio. Versículo 19. Isso. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranho, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Essas palavras são duras, essas palavras são muito duras. E ele deixa bem claro: vocês não podem fazer uma aliança com Deus e quebrar, e voltar atrás. Porque fazendo uma aliança com Deus, se vocês não cumprirem, o próprio Deus vai se voltar contra vocês. Você vê que as palavras de Josué, ele faz cair por terra essa pregação frágil, que as pessoas falam o tempo todo aí fora: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é um fogo consumidor, mas Ele é justiça. Tem mais. Versículo qual? 22? 21. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Dá uma pausa aqui, deixa eu ressaltar novamente, deixa eu sublinhar. Ele deixa bem claro: vocês não podem servir a Deus, vocês estão tomando uma decisão, mas vocês não podem servir a Deus e depois desistir.
Você não pode se consagrar ao Senhor e depois voltar atrás e recuar. E eles disseram: não, mas a nossa decisão é servir ao Senhor. Vocês podem ficar do jeito que vocês estão, podem escolher outros deuses, podem voltar para trás, mas se vocês decidirem se consagrar ao Senhor, você não pode desistir. E eles servem dizendo assim: não, mas nós serviremos ao Senhor. 22. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmo de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: nós somos. Você está analisando essas palavras, irmãos, como elas são duras? Josué não diz assim: vocês são testemunhas a favor de vocês. Ele está dizendo: vocês são testemunhas contra vocês, de que vocês escolheram servir ao Senhor. Eu vou repetir isso bem aqui, porque isso daqui é muito forte. Vocês são testemunha contra vocês de que vocês estão fazendo conserto com Deus. Vocês não estão fazendo conserto com uma pessoa qualquer. Vocês são testemunha contra vocês mesmos de que vocês estão fazendo aliança com Deus. 23. No 22 eles terminam dizendo: nós somos. No 23: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Só comentando rapidamente o 23, porque o Deus de Israel não precisa de absolutamente nada, de um objeto, de nada. Ele é um Deus soberano, cheio de poder, de glória, e que absolutamente nada pode representá-lo. Não tem um pau, uma pedra, uma imagem, não tem nada que possa representá-lo. 24. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Esse daqui foi o conselho. 25. Assim, naquele dia fez Josué a aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. É o lugar onde eles estavam, em Siquém. 26. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. É como se ele tivesse feito uma cópia. Ele escreveu e colocou ali, junto, do livro da lei do Senhor. E aí ele faz um monumento. Pega uma grande pedra, coloca ali no lado do templo do Senhor e ele deixa ali como testemunha. A pedra como testemunha. A pedra como testemunha. Se vocês calarem, a pedra vai clamar. Vocês fizeram uma aliança com Deus. Vocês fizeram um concerto com Deus. Se vocês calarem, a pedra vai falar. Essa pedra aqui é testemunha contra vocês. Essa pedra é testemunha, não é a favor, é contra vocês. Poderia te dar algumas, poderia ir lá ler com você, mas eu não vou ler, porque aqui se tem mais alguma coisa. 27, a gente leu? No 27, disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, portanto será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Já tinham tomado posse, da maior parte da terra prometida. E aí ele disse: você já viu uma pedra ouvir, irmãos? Mas Josué disse: a pedra ouviu. E ele disse: essa pedra aqui ouviu as vossas palavras. Olha, eu até já falei isso daqui, mas é bom repetir, Todo o Antigo Testamento era sombra daquilo que viria. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Todo o Antigo Testamento falava e apontava para Cristo. Essa pedra é Cristo, a pedra da esquina, a pedra angular, a pedra principal. Essa pedra ela ouviu e é testemunha contra. Amém? E o povo se despediu, mas eles fizeram uma aliança com Deus. E a seriedade de fazer uma aliança com Deus. Deixa eu mostrar para você um versículo muito forte, que é Levítico, tá? Você volta. Levítico 27.
27. Aqui, ó. Levítico 27. Já a gente pega os versículos a partir do versículo 20, pega o 28 e o 29, tá? Vamos ler? Olha só. No entanto, nada do que alguém dedicar irreversivelmente ao Senhor, de tudo que tem, seja o homem, o animal, o campo, da sua herança, se poderá vender, nada se poderá vender, nem resgatar, ou seja, nem pegar de volta, nem comprar de volta, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irreversivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. Acabou? Se consagrou a Deus, já era. Não tem mais volta, não tem desistência, só tem um caminho a seguir, só tem uma decisão: é continuar, é ir para frente, é continuar. Essa é a única decisão. Caso contrário, como você viu, é a morte. Se você se consagrou ao Senhor, fez uma aliança com Deus, fez um pacto ao Senhor, com o Senhor, um concerto com o Senhor, você tem que cumprir com a sua obrigação. Você está responsabilizado a cumprir com a sua obrigação. Agora, uma coisa muito interessante é que Josué, ele decidiu servir ao Senhor, mas não sozinho. Ele diz assim: eu e a minha casa. Ele tomou uma decisão pela casa dele: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como um líder, ele tomou uma decisão pela casa dele. E como assim? O exemplo. Se você quiser que a tua casa sirva ao Senhor, você tem que ser o exemplo. Você tem que ser o líder, a pessoa da frente, a pessoa que serve ao Senhor. Você tem que ser o exemplo para que outros possam se espelhar e também fazer a mesma coisa. Você está servindo a Deus? Porque eu perguntei para vocês se alguém aqui fez um concerto com Deus, se alguém aqui se consagrou ao Senhor. Eu fiz essa pergunta. Agora, você que fez essa aliança, você que fez esse concerto, a minha pergunta é: você está cumprindo com a tua parte? Você está honrando o concerto, a aliança que você fez? Você está cumprindo? Você está dando conta daquilo que você prometeu? Porque Deus é santo, porque Deus, Ele é, como disse Josué, você não pode servir a Deus, porque se você servir a Deus de qualquer forma, e vocês servirem também a outros deuses, Ele vai se voltar contra vocês. Se vocês tomarem a decisão de servir a Deus, e vocês começarem a estar se desviando, se afastando, Ele vai se voltar contra vocês. E a minha pergunta: você está servindo a Deus? Você está cumprindo com a tua parte? Olha, para cumprir com a tua parte, Josué, ele fala com o povo, mas ele tomou uma decisão pela casa dele. O primeiro lugar onde nós temos que servir a Deus, o primeiro lugar pelo qual você deve servir a Deus é na tua casa. Você está servindo a Deus lá na tua casa? Essas ordens aqui que eu vou te dar, elas não podem ser invertidas, elas não podem ser mudadas, tá? Essa ordem aqui é a ordem correta para se servir a Deus. A ordem é essa, olha, para quem serve a Deus: primeiro, Deus; segundo, marido. Você vê que aí fora o pessoal faz tudo errado, né? A maioria, em primeiro lugar, bota filho. Irmãos, olha, primeiro Deus, segundo lugar marido,
Vice-versa, o marido em primeiro lugar Deus, segundo lugar a esposa, aí terceiro lugar filhos, quarto lugar casa, quinto lugar igreja, sexto lugar carreira ou vida profissional, né? E no sétimo lugar, comunidade ou sociedade. Se inverter qualquer uma dessas coisas aqui, isso vai gerar uma bagunça no coração, vai desandar, vai desorganizar e vai causar sofrimento. Não dá para inverter, nem colocar a igreja em primeiro lugar, não dá para colocar o marido em primeiro lugar, não dá para colocar a esposa em primeiro lugar. Eu amo a minha esposa mais do que tudo. Não dá para colocar a carreira em primeiro lugar. E se você serve a Deus na tua casa, a melhor maneira de você servir a Deus na tua casa é seguindo essa ordem aqui. Quando Deus está em primeiro lugar, aí você consegue servir em outras áreas da maneira correta. Ele pode te guiar, te orientar a servir da maneira correta quando Deus está em primeiro lugar. Sempre Ele vai te ensinar. Agora, se você, até porque Colossenses diz, né? E tudo quanto fizer, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Não é nem como para o marido, não é nem como para o Senhor, mas é como para o Senhor. Então, tudo que fizer, porque Deus em primeiro lugar. E aí, você está servindo a Deus na tua casa? Você sabia que muitas das vezes, às vezes as pessoas estão invertendo essas coisas? Parece que não, mas vou te dar alguns exemplos aqui. Talvez você, nem todo mundo aqui vai se encaixar, mas tem gente aqui que às vezes até coloca Deus, mas inverte outras coisas aqui, até coloca Deus, mas depois de Deus vem a casa. Tem gente que depois de Deus vem a casa, irmãos, e se descuida a casa, irmãos, a tua casa, a organização da tua casa nunca pode ser mais importante do que a alegria da tua família, nunca. Mas tem gente que sim, é Deus, e ela ama Deus, ela ora, ela busca Deus, ela se dedica, ela frequenta os cultos, ela faz tudo certinho, mas a casa é uma organização. A casa está na frente da alegria da família. E eu sempre falei para vocês que antes, né, de eu começar a sair de casa para pregar o evangelho, eu tinha coleção de imã de geladeira, de tudo que você imaginar, de tudo. Nossa, digamos, se eu ficasse sabendo que em algum lugar tinha algum que eu não tinha, eu ia lá comprar, ia buscar e ia colocar. Hoje eu acho essa a maior besteira, mas eu achava aquilo ali uma coisa muito importante. Então tem pessoas que às vezes têm a sua coleção, tem sua coleção de prato, tem sua coleção de taça, tem sua coleção de copos, ou sei lá o que. Talvez você tenha na tua casa algumas coisas que você considera muito bonitinho, é muito fofo, você tem um carinho especial, e às vezes quando você vê até um familiar pegando ou dando um garfo no dói do teu coração, não mexe aí, não mexe nesses copos, não mexe nessas taças, pelo amor de Deus, não mexe aí. Não chega perto da minha coleção, não sai daí, sai. E algumas pessoas estão assim, dando mais honra para a sua casa, para a organização da sua casa, para a limpeza da sua casa, do que para a alegria e satisfação da sua família. Servir a Deus começa em casa. Precisamos servir a Deus da maneira correta, como esposas submissas ao marido, como maridos que amam as suas esposas e que honram, como a Bíblia diz, como honram, e que vivem a vida como no lar. 1 Pedro capítulo 3, que vivem a vida como no lar. E isso também é um exemplo para que a geração futura também venha cumprir a palavra de Deus, venha viver a vida comum no lar. Maridos que honram a esposa, que vivem a vida comum no lar.
filhos que obedecem aos pais, assim você serve ao Senhor. Que honram os pais, que obedecem aos pais, assim você pode dizer que está servindo ao Senhor. Se você é um filho que obedece, que honra o teu pai, se você é um marido que ama e que honra a tua esposa como vaso mais frágil e que vive a vida como um lar, porque a vida como um lar também dá exemplo para os filhos. Porque quando os filhos vão crescendo e eles se tornarem adultos, eles têm o exemplo do lar, da casa, de onde eles conviveram, que o pai também fazia, que o pai lavava uma louça, que o pai também arrumava. Agora, irmãos, às vezes a gente não está servindo dentro de casa. Às vezes não está servindo dentro de casa. Um exemplo para você é que eu sou cercada de pessoas que me amam, louvado seja Deus por isso. Mas, assim, se eu pedir para alguém, qualquer um de vocês aqui, se eu pedir um copo de água, você me dá com todo carinho. Você vai lá, pega um copo de água, você me dá com todo carinho, com toda a honra, eu recebo da tua mão. E muitas das vezes, na tua casa, o teu familiar pode estar morrendo e puxado. Olha aí. Levanta, vai buscar, você não vai morrer não. Pode levantar e pegar o bebê. Você não está aleijado. Mas a gente, às vezes, não está servindo a Deus no lar. Porque muitas das vezes, é triste, mas é uma realidade, muitas das vezes somos gentis. É uma pessoa gentil fora de casa, mas dentro de casa não tem gentileza, não tem carinho dentro de casa, mas fora de casa tem carinho. Muitas das vezes não tem alegria dentro de casa, não brinca, não puxa brincadeira, não tem brincadeira dentro de casa, mas fora de casa, às vezes, no trabalho, aquela pessoa que puxa a brincadeira com um, está sempre sorrindo, e dentro de casa é uma cara amarrada o tempo todo, parece que chutou limão. E dentro de casa não tem alegria, sempre cobranças. E você sabe que é uma coisa triste também, é que às vezes é uma pessoa que, quando tem carinho dentro de casa e gentileza dentro de casa, são para as pessoas de fora. Quando chega uma visita na casa, recebe com todo carinho, com toda gentileza, a visita é muito bem-vinda, trata muito bem, e ainda por cima, ainda fica com a visita se reclamando o tempo todo dos membros da família, e se comiserando, porque eu não sei o que seria de mim se não fosse, o que seria deles se não fosse eu. A minha família, esse daí, fulano, ciclano, eu não sei o que seria deles se não fosse eu. Se eu saísse dessa casa aqui, ia tudo morrer. Porque são tudo assim, são tudo, fulano é desse jeito, porque meu marido é assim, porque meu filho, e minha filha agora está desse jeito. Pelo amor de Deus, irmãos. Muitas das vezes a gentileza é com as pessoas de fora. Quando a pessoa chega na tua casa, há uma gentileza com a pessoa, e muitas das vezes para falar mal da própria família, para estar reclamando o tempo todo da própria família. E eu volto a perguntar: nós estamos servindo a Deus? Porque para servir a Deus a gente começa em casa. E Ele é tão santo que nós não podemos fazer um contrato com Ele, uma aliança com Ele, e depois quebrar, e depois ficar servindo de qualquer maneira, do nosso jeito. Não dá para ser assim. Ele é santo. Se nós nos consagramos a Ele, agora não tem mais jeito. Você viu lá em Levítico? Agora não tem mais jeito, irmãos. Só tem uma decisão a fazer: é ir em frente, é continuar, voltar. Não dá mais para voltar. Aquele que volta, ele tem contra ele o próprio Deus. O próprio Deus. Josué deixa isso bem claro, né?
Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa aqui. Levítico 27. Rapidinho, tá? Aí a gente já estava, mas vamos pegar o versículo 14. Diz assim: quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote avaliar, assim será. Diga amém? E nós temos um sumo sacerdote para sempre, Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo, a pedra que ouviu aquele contrato, aquela aliança. Josué chamou o povo: vamos renovar a aliança com Deus. Vamos renovar a aliança com Deus. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa. Então sirva ao Senhor você. Sirva ao Senhor você, seja um exemplo para a tua família, você. E falou ao povo. Agora vocês tomam uma decisão, a quem vocês querem servir. O povo decidiu. Não, Josué deixou bem claro: vocês não podem servir a Deus e depois se voltar e depois desistir, porque senão Deus vai se voltar contra vocês. Não, mas nós serviremos ao Senhor. E eles tomaram aquela decisão. Tomaram a decisão de livre e espontânea. Não foram obrigados. Ninguém é obrigado. Vocês tomaram uma decisão. Agora, Josué fez a aliança, renovou a aliança, ele, a casa dele, e todo o povo renovaram a aliança com Deus. E ele disse bem claro: olha, a aliança está renovada. Essa pedra ouviu tudo que nós falamos, tudo que foi falado aqui, essa pedra aqui ouviu. Jesus é a pedra angular. E aqui você vê, quando alguém consagrar sua casa a Deus, o sacerdote a avaliará. Ainda hoje o sacerdote está avaliando, seja ela boa ou má, mas o sacerdote, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, está avaliando aquilo que você consagrou para Deus, tanto a tua vida, como a tua casa, como a tua família. Agora eu volto a dizer para você, irmão, não inverte, a ordem é essa: primeiro Deus, segundo é o marido ou a esposa. A dedicação em cuidar, em zelar pelo marido e pela esposa. Esse zelar é a união, é a afinidade, é a afinação, é a harmonia. Zelar pelo marido ou pela esposa. Depois vem os filhos, depois vem a casa. Porque você começa a ir lá na tua casa. Não adianta você chegar na igreja passando pano se você deixa a tua casa à toa. Não dá. Também não dá. Depois vem a tua casa. Depois vem a igreja. Depois da igreja vem a tua carreira, vem a tua vida profissional. Depois da vida profissional, a comunidade, a sociedade, os teus vizinhos. Se você seguir direitinho com Deus lá no topo, isso pode te dar garantia, é a certeza de que você vai ter um lar abençoado. Amém? Vamos orar? Se coloca de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos.